Olá, meus amigos do canal. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um vídeo sobre o Jean Bergès, Dr. Jean Bergès, que foi meu mestre, enfim. Então, eu vou ilustrar um pouquinho a nossa apresentação com algumas fotos que foram mandadas pela esposa do Jean, que é a Marika Bergès Buns, e que me cedeu também um bom material teórico que já escreveram sobre o Bergès, né, para que eu pudesse montar esse vídeo para vocês. Então, vamos começar com esse sujeito maravilhoso que nasceu em 1928, lá em Toulouse. Toulouse é chamada a cidade rosada, né? E lá, Bergès começa os estudos de medicina, que ele vai completar em Paris. Já vou dizendo que ele é dono de um humor muito particular, né? Formou-se primeiro em pediatria e depois em neuropsiquiatria. E assim foi chefe de clínica, foi assistente em diversos hospitais de Paris e sucedeu a Júlia Guerra na direção do serviço do Hospital Santane. E lá ele passa a organizar a unidade de biopsicopatologia da criança do Hospital Santana, pavilhão Henri Roussel. Bom, como médico, ele nunca deixou de dar importância ao corpo de seus pacientes. Psicanalista lacaniano, formado em a sua análise com Lacan, ele sabia o quanto esses corpos eram trançados de significantes da linguagem. Ele também fundou, com Melman e outros da época, a Associação Freudiana Internacional, que hoje se chama Associação Lacaniana Internacional. E fazia fervilhar essa associação com diversas intervenções, rigorosas pesquisas teóricas e clínicas. Assim, para nós, psicomotricistas, no que diz respeito ao tônus, à organização espacial e temporal, às gnosias, às praxias, o olhar do Bergès traz uma renovação naquilo que se entendia por psicomotricidade. Por quê? Primeiro, porque ele criou, junto com a Júlia Guerra, um exame de tônus, que é o que a gente usa na avaliação Matos e Cabarite, né? Na avaliação psicomotora Matos e Cabarite. Esse exame de tônus, ele é muito precioso, porque ele se preocupa com detalhes do corpo e na leitura desses detalhes corporais. Depois, ele também criou, com a Maricá, sua esposa, a relaxação terapêutica na criança, que é um método bastante original, que vai permitir à criança de encontrar um lugar onde ela possa falar e pensar. Bárbaro, né? Desde os seus primeiros artigos, a gente já pode entender que, para Bergès, o funcionamento do corpo não é distinto do lugar de sujeito que a criança pode ocupar para pensar e para falar. Vocês sabiam que ele teve muitas vezes aqui no Brasil? A primeira vez foi em 1981, no Rio de Janeiro, em ocasião do Congresso Mundial de Psiquiatria. Eram 4.000 pessoas no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Ele veio a convite do Jorge Alberto, do doutor psiquiatra, né, Jorge Alberto Costa e Silva. Foi um evento memorável. E foi nesse congresso que eu tive a oportunidade de ouvi-lo. E logo em seguida abordar ele depois da palestra e dizer: eu quero um estágio com o senhor, num francês que era de meter medo. Bem folgada essa menina de 22 anos, que é o que eu tinha na época. Bem, 6 meses depois eu recebi o telegrama que mudou minha vida, né? Um convite para estagiar com Jean Bergès. Sim, lá fui eu e fiquei lá por 2 anos, 1983 e 84, assistindo às consultações, participando do grupo de pesquisa e fazendo a formação em relaxação no método Bergès e Buns, entre outras coisas que eu fiz lá. Bom, em 85, Bergès veio de novo ao Brasil, convidado pela fonoaudióloga Sônia Pereira Nunes, uma amiga muito querida de long time ago, para o icônico Congresso do Corpo, que foi maravilhoso no Hotel Nacional. 2.500 pessoas frequentaram esse congresso, foi belíssimo esse evento. Em 88, ele teve em Porto Alegre, num evento patrocinado pelo Centro Lídia Coriá, com parceria do capítulo gaúcho da Associação Brasileira de Psicomotricidade.
Nesse encontro surgiu um volume imperdível da revista Escritos da Criança, com 11 textos de Jean Bergès. Bem, ele também foi uma presença ilustre, junto com a Maricá, em Salvador, no Congresso Internacional de Psicomotricidade de 1992, a convite da ABP, e lá ele teve numa mesa junto com Alfredo Jerusalinski e outros convidados internacionais que abrilhantaram o evento de Salvador. Depois, em Buenos Aires, ele também teve presente na ocasião dos 20 anos da Associação Argentina de Psicomotricidade, que foi fundada um pouco antes da brasileira, né? A brasileira foi fundada em 80. E aí, nessa foto, a gente tem a Débora Gribov, a Zulema Yanes, minha querida amiga, que era presidente do capítulo gaúcho na época, e a Débora Ortiz, que era presidente da Associação Argentina de Psicomotricidade em 97. Como vimos, Bergès sempre investigou a questão do corpo. Os seminários de 90 a 92, esses 2 anos de seminário, tiveram como título O Corpo na Neurologia e na Psicanálise. Olha só, em 90 a 92, ele já fazendo essa interseção. Cara, tinha visão. Na verdade, quem começou essa interseção foi a Júlia Guerra, mas a herança foi perfeita, né? Vamos ver o que ele diz nesse seminário. Eu recortei aqui uma fala para vocês. Na neurologia, buscamos habitualmente a incompetência da estrutura. O corpo na psicanálise não coloca a questão da incompetência da função em relação ao funcionamento, mas o orgânico fabrica significantes. E a questão é a da competência do corpo para sustentar o significante. Que espetáculo, não é mesmo? É bastante importante como que ele coloca as questões em relação à noção lacaniana de outro, né? O grande outro. E elabora a tessitura das dimensões do real, do imaginário e do simbólico, e nos afasta daquele imaginário normativo do comportamento. Isso é uma coisa que ele fez com primor, né? E ele resolveu, ao longo dos seus anos de prática no Santani, que foi de 62 até 1995, né, realizar consultas às crianças e às suas famílias, mas ele queria que essas consultas fossem abertas a todos os profissionais interessados, qualquer que fosse o seu estatuto. Estagiários, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, psicomotricistas, psicanalistas, clínicos estrangeiros e nacionais. E foi nessa que eu entrei e tive o prazer e a honra de frequentar as consultações por 2 anos. O seu questionamento se alimentava do trabalho de Júlia Guerra, de Vallon e da psicanálise, principalmente no que diz respeito ao corpo da criança do ponto de vista neurológico e psicopatológico, mas também ao corpo tomado na linguagem e suas relações tônico-emocionais com o entorno. Famílias e crianças eram inicialmente recebidas por uma psicóloga, que permanecia o terapeuta de referência de todo o trabalho investigativo. Esse pré-consultor, se assim a gente pode chamar, apresentava então ao Bergès e à equipe todos os elementos que tinham sido fornecidos pelos pais na anamnese, pela criança nos encontros, pelas cartas que as pessoas que fizeram a indicação enviavam, ligações telefônicas com a escola ou com quem havia enviado, o profissional que havia enviado a criança para o serviço, né? E algumas outras avaliações que esse primeiro terapeuta possa ter pedido, né, requerido, como avaliação psicológica, fonoaudiológica, psicomotora, enfim. Isso tudo era passado para o Bergès e para a equipe. E aí vinha a cereja do bolo. Bergès ia procurar a criança, marcava a consultação do Bergès para ouvir o que a criança tinha a dizer sobre as suas dificuldades e sua demanda, para que as coisas mudassem ou não. Então, ele tinha uma maneira muito sutil e muito própria de escutar. Primeiro com leveza, com humor, mas com muita precisão, sabe? E assim ele escutava a fala da criança sobre seus interesses, suas atividades, seus medos. E era uma proximidade tão impressionante que sempre surpreendia todo o grupo de ouvintes. Sabe por quê?
porque a criança parecia estar sozinha com ele, mesmo no meio de 40 estagiários. Ela parecia estar num tete-a-tete super animado com o Bergès. E a criança ignorava completamente o resto das pessoas que estavam na sala. Dessa abundância de transmissão clínica e teórica e desse saber fazer, né, daquilo que a gente chamava de consultações do Dr. Bergès, a gente pode reter 3 pontos particulares. O primeiro deles é a excelência do seu conhecimento em semiologia e em psicopatologia. Era uma enciclopédia humana. Outra coisa, diante dos distúrbios instrumentais da criança, ele levava em conta tanto a organicidade quanto o funcionamento psíquico, ao articular os investimentos corporais, a linguagem, a subjetividade e o desejo. E o mais importante, incrível, era o crédito que ele dava a cada criança, qualquer que fosse a sua idade ou patologia, o crédito como um sujeito. Dirigia-se a ele como tal, o que teve um efeito muitas vezes imediato, né? De obrigá-lo a dar a palavra numa declaração de que surpreendia até os próprios pais, né? E os pais, no final da consulta, dizendo assim: ué, mas ele fala, né? Então é muito interessante como ele outorgava o direito à criança de falar sobre si. Muito bacana. E assim ele colocava em prática diariamente nas consultações o que ele chamou de clínica das hipóteses e dando voz às hipóteses da criança. Não foram antecipações imaginárias, mas sim simbólicas, para escapar daquilo que o sintoma e a paixão da ignorância, citado por Lacan, né, podem ter de redutor e de envolvente. A criança, então, poderia começar a ousar pensar, vislumbrar uma abertura, um desejo e projetar-se no tempo, de forma que a autonomia e a liberdade da criança eram a prioridade de Jean Bergès. E, sem dúvida, é provavelmente o coração da herança que ele nos deixou. É impressionante como que as personalidades daqueles pioneiros do Sainte-Anne, né? Na foto vocês vão ver o Lacan sentado, o Henriet e o Pierre Janet, que também era um psiquiatra muito importante da época, pela qualidade do empenho desses caras, pelo talento unificador, permitiram o florescimento de um terreno muito fértil de ideias, né? Então, o Hospital Sainte-Anne, na época, era uma espécie de caldeirão efervescente de cultura, intercâmbio, alguns amistosos e outros estimulantes. A atenção desses professores a transmitir aquilo que eles construíram e descobriram sobre a saúde mental permitiu apoiar uma abordagem prática e teórica viva e atual, e até adaptar-se à evolução da nossa sociedade. Já em 2021, a equipe da Unidade de Biopsicopatologia da Infância e da Adolescência, resultante das consultas especializadas abertas em 46 pela Júlia Guerra e posteriormente desenvolvidas por Jean Bergès, que herdou com certeza a vitalidade de todos esses pioneiros, né? Esse centro foi considerado um centro de referência para a dificuldade de aprendizagem e tornou-se parte de um plano nacional de saúde pública para crianças que sofrem de dificuldades da aprendizagem, da linguagem oral e da linguagem escrita. Atualmente, esse centro de referência integra uma rede geral de cuidados especializados, recebendo anualmente cerca de 300 a 350 novos pedidos de investigações em diversos segmentos específicos e uma fila ativa anual de 600 pacientes. Não é pouca coisa não, hein, pessoal? Esses números tão grandes demonstram a relevância dos avanços clínicos e terapêuticos desses pioneiros do Sainte-Anne e a qualidade do alicerce do trabalho que eles lançaram. Bom, quanto aos conceitos elaborados pelo Bergès, há alguns que ele nos traz que colocam em cena a questão simbólica
desses processos vividos desde a primeira infância e que nos permitem decifrar e talvez resolver algumas questões clínicas contemporâneas muito vivas. E o eixo desse processo é, sem dúvida, marcado pelo termo hipótese, um termo tão recorrente nas pesquisas do Jean Bergès. Eu recortei aqui o que ele considera, né, como hipótese. Olha só que lindo. A hipótese é o que nos separa da crença. É o que permite falar e escrever num tempo de antecipação que nos permitirá, posteriormente, identificar um sentido e não uma verdade. Olha que coisa linda! E como exemplo, ele vai colocar assim: quando uma mãe ouve um choro, por exemplo, de um filho, né? Ele está com fome ou com frio ou qualquer coisa, a sua frase é simbólica, porque nenhuma referência pode atestar sua certeza. Ela não sabe o que está acontecendo. E é porque a mãe faz a hipótese simbólica de um pedido, onde as palavras que ela lhe diz serão justificadas, é através do simbólico que ela dá consistência ao simbólico. Maravilhoso isso, não é não? Então, a sua frase é simbólica, porque nenhuma referência pode atestar sua certeza. E é porque ela faz essa hipótese simbólica que o simbólico vai ter consistência. Isso é lindo demais. Outro termo que é bem trabalhado por ele, num livro que ele escreveu com o Balbo, chamado Jogo dos Lugares da Mãe e do Filho, ensaio sobre o transitivismo, né? Esse livro foi bem original e audacioso, porque eles constroem um conceito de transitivismo estruturante entre uma mãe e seu filho. Olha que legal. Esse ensaio oferece algumas respostas àquela questão do Winnicott, quando ele se questionava sobre a subjetividade de uma criança muito pequena. Uma hipótese aberta ao risco de sentido e que carrega consigo a negação daquilo que lhe fundamentou, que é o desconhecimento por parte da mãe da experiência do filho. Então, o transitivismo, vamos ver, trago aqui para vocês, não é uma reconstrução. Olha que lindo isso. É um processo pelo qual são deixados vestígios à espera de uma posterior inscrição significativa e simbólica. Precisamente entre a mãe e a criança, esse transitivismo é produzido por uma força que certamente introduz o discurso, mas mantém a ignorância tão viva quanto possível. Esse forçamento aí é que é o X da questão. Resumindo, né? O que é antecipado como hipótese não se torna verdadeiro, mas, quem sabe, decifrável. Muito legal, né? Só podemos compreender isso se entendermos até que ponto a clínica de Jean Bergès não é apenas uma clínica do desejo, mas também, articulada com ela, a clínica do gozo e de sua complexidade. Ele sublinha assim: até que ponto falta gozo no corpo da neurologia? Fenomenal. Em relação aos avanços neurológicos no autismo, né, que exploram a extraordinária plasticidade do cérebro infantil e suas relações com o meio, né, não impede a gente de considerar a imensidão do que está em jogo, né? Que não é a ideia de uma falha dos pais, mas sim uma reflexão para continuar sobre o perigo desse forçamento, né? Recusado, nesse caso, pelo qual o simbólico é antecipado como primeiro para a criança. E no campo da pesquisa, o que a gente pode falar sobre a fecundidade da pesquisa de Bergès? Bem, a sua riqueza se deve ao extremo rigor nas concepções sobre a escrita e sobre a leitura. Na verdade, se a psicanálise de crianças e de adultos se situa como decifradora, com as suas complexidades temporais e antecipação hipotética e seus significados, decifrar ensina psicanálise. Ao contrário, inscreve o que foi escrito em contraste com o que hoje é marcado e padronizado como uma reparação de déficit. Então, faz essa oposição.
Enfim, minha gente, Bergés é um visionário que aprendeu com os maiores. Pensamento inovador e profundo sobre a infância e as alterações do seu desenvolvimento. Curioso e respeitador do lugar de sujeito da criança em sua família e em sociedade. E aqui eu me despeço agradecendo infinitamente a Maricá pelas fotos e pelo material que me ofertou para que eu pudesse apresentar melhor um pouquinho Jean Bergès para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do meu mestre querido e vou deixar vocês na expectativa para o próximo vídeo, que vai ser outra surpresa. Um beijo e muito obrigada. E sigam o nosso canal, divulguem!